O livro do Apocalipse nos traz uma série de símbolos de difícil compreensão que ganham clareza por meio das revelações divinas. Neste estudo, mergulharemos no intrigante capítulo 6, onde desvendaremos os misteriosos 4 cavaleiros do Apocalipse. Quem são esses fantásticos personagens? O que eles simbolizam em nossa jornada? E por que é crucial ampliarmos nosso entendimento sobre esse tema fascinante? Continue conosco até o desfecho, pois cada detalhe é precioso e revelador. Vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão: venha. Vi, então, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Os 4 cavaleiros e suas diferentes cores, conforme está inscrito em Apocalipse, mostram as 4 fases da igreja cristã: Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. O cavalo branco é um símbolo de pureza e vitória, com Cristo representado como o cavaleiro. Na época em que João teve a visão do Apocalipse, os cavalos eram como o e-mail veloz de comunicação e a cavalaria a principal força militar. O cavalo branco também personifica o poder e a rapidez necessários para espalhar o Evangelho, uma missão dada ao povo de Deus. A cor branca simboliza conquista sobre o inimigo. Isso também se reflete na profecia da segunda vinda de Cristo, onde ele aparece vestido de branco, montando um cavalo branco. O cavalo branco simboliza os sucessos da Igreja Apostólica entre 34 e 100 depois de Cristo, quando a doutrina era pura por ter sido guiada por Cristo. O arco que o cavaleiro segura era uma arma poderosa, representando força militar. As flechas eram a principal munição naquela época. Ao partir para a batalha, o cavaleiro já carrega uma coroa como prova certa de sua vitória, ao contrário das vitórias do mundo, onde a coroa vem depois. Quando o Cordeiro abre o segundo selo, é mencionado um cavalo vermelho, representando sangue, corrupção e pecado. O cavaleiro simboliza o Império Romano pagão. Esse selo revela a Igreja em um estado de corrupção. A cor vermelha é associada ao pecado espiritual. Durante esse período, do ano 100 ao 313 depois de Cristo, a Igreja adotou doutrinas pagãs, perdendo sua pureza original. Durante essa época, o Império Romano perseguiu os cristãos, causando muitas mortes. Apesar disso, o cristianismo crescia devido aos mártires que davam suas vidas pela fé. No terceiro selo, aparece um cavalo preto, representando luto e trevas espirituais. O cavaleiro é uma figura do imperador romano. O cristianismo se tornou popular, mas também corrompido, representado pelo cavalo preto. A Igreja começou a dominar o governo nesse período, 313 a 538 depois de Cristo, e os cristãos começaram a perseguir os pagãos. A balança simboliza a justiça e mostra a união entre a Igreja e o Estado para exercer a autoridade. A balança simboliza justiça e mostra a união entre a Igreja e o Estado para exercer autoridade. O uso da balança reflete a venda da verdade espiritual, representada pelo trigo e pela cevada. O trigo é o puro evangelho de Cristo, enquanto a cevada representa tradições e erros. O trigo era mais valioso que a cevada, simbolizando verdades fundamentais em relação a erros tradicionais. O azeite simboliza o Espírito Santo e o vinho, o sangue de Cristo. A ordem, não danifiques o azeite e o vinho, significa que não se deve usar o nome de Cristo e do Espírito Santo para pregar erros em vez da verdade. Esses períodos revelados pelos selos mostram a evolução da Igreja em meio a desafios espirituais e corrupção. O quarto selo é aberto e aparece um cavalo amarelo que simboliza a morte. O cavaleiro é representado pelo papado, líder da Igreja. A cor do cavalo, descrita como um esverdeado pálido, representa a morte. Durante 1260 anos de perseguição, templos pagãos foram transformados em igrejas cristãs, mas os verdadeiros seguidores de Deus tiveram que se esconder nas montanhas para adorar.
Nesse período, 538 a 1517 d.C., cristãos não só eram perseguidos por pagãos, mas também por outros cristãos. A Roma cristã substituiu os métodos cruéis da Roma pagã. Em vez de crucificações, ocorriam queimas vivas. E em vez de punir criminosos, cristãos eram torturados por lerem a Bíblia. Durante o quarto selo, o Cavaleiro do Cavalo Amarelo, também conhecido como Morte, é uma representação da terrível Inquisição. O papado causou grande destruição e morte, levando muitos à sepultura. O termo inferno refere-se ao lugar dos mortos. Esse período de história é marcado por conflitos internos na Igreja e pela perda de vidas, mostrando a complexidade e os desafios enfrentados pela fé cristã.